Então, gente, boa noite. Estamos novamente ao vivo com outra live, dessa vez com o Papo de Arte Sacra. Nós vamos trazer um grande arquiteto, já com mais de 140 projetos espalhados pelo Brasil afora e área de fronteiras também. O Tobias Bonk Machado, um grande arquiteto, um grande professor, e vai ser maravilhoso esse bate-papo porque vai ser justamente para a área de arquitetura. Então, a área de arquitetura sacra, nessa noite de sexta-feira, vai ser a privilegiada dessa vez, né? Então, já tivemos aqui no Papo de Arte Sacra dois artistas, teóricos da música e também da simbologia. Eu falei um pouco de simbologia, mas foi um pouco meio fora desse tema de papo de arte sacra, tá bom? E hoje a gente traz arquitetura sagrada. Então já vou dar logo as boas noites. Espero que estejam ouvindo bem, tá bom? O áudio esteja bem, que não fale tanto. Então, Fátima, boa noite. Elizabeth... tem Ramon, boa noite. João Carlos, você tá aí. Então tá bom, boa noite, João. Eu tava pensando muito em você, viu, nessa live de hoje. Então a todos vocês, uma boa noite. Já vou convidar deixa eu ver se ele tá por aqui. Não, ainda não chegou. Não tem problema. Mas enquanto isso, deixa eu explicar o que é esse papo de arte sacra. Tem muitas pessoas que procuram saber onde estão os artistas, né? Os artistas sacros, os bons artistas do Brasil. E esse espaço daqui do Ateliê Santa Cruz é um espaço para mostrar quem somos nós, né? Quem são esses artistas que se dedicam para embelezar o espaço sagrado, se dedica em ajudar você a rezar mais, a entrar nessa intimidade com Deus dentro do seu local, onde você estiver, e também no espaço sagrado, né? Então, chegou, então deixa eu já chamar ele. Então, Tobias também faz parte desses artistas, no caso ele é o arquiteto. Deixa eu já chamá-lo Tobias. Ele é um arquiteto de espaço sagrado. Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver como é que eu faço de novo. Tobias, dá um aceno aí. Dona Célia Regina, boa noite. Essa faz parte da família do Tobias. Eu não sei chamar. Deixa eu ver aqui. Tobias, deixa eu pesquisar aqui. Não está aparecendo. João Lucena, essa live estará disponível em outro lugar também, como o YouTube? Sim, todas as lives do Papo de Arte Sacra está lá no YouTube, tá bom? E o link do canal do YouTube tá tá aqui na bio. Não estou conseguindo. Sim, Gabriele também vai estar disponível no YouTube, tá? Isso, é claro, né? Se a gente conseguir salvar a live, porque de vez em quando não dá para salvar. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo. Tobias, você já apareceu e eu não estou conseguindo te encontrar. Ok. Agora vai. Ficando. Sim, então deixa eu já explicar. Já chegou. Boa noite, Tudo aí, Tobias. tudo bem? Tranquilo. Eu tava quebrando a cabeça aqui, não tava conseguindo te encontrar. Não, Cadê você? aí. Cadê você? Que coisa boa, coisa boa.
E aí, como é que está? Tudo bem? Então, gente, graças a Deus, tudo ótimo. Gente, esse daí é o Tobias Bonk Machado. Esse daí é o autor de mais de 140 projetos, né, Isso Tobias? mesmo, isso mesmo. Estamos aí, Muitos trabalhando. projetos espalhados pelo Brasil afora. Ah, que coisa boa, mas é um prazer falar contigo, viu, Walter? Muito obrigado pelo convite e desejar uma boa noite a todos aí que estão acompanhando, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. É sempre muito bom. Eu que agradeço muito mesmo em você participar desse projeto, um projeto ainda que está Ah, engatinhando legal. e já recebeu um nome tão grande Ah, mas dessa que é área, isso, mano. né? Porque eu acho engraçado, Tobias, vou até começar, já Opa, começando logo, eu acho tão vamos engraçado lá. é que a gente entra nas igrejas e fica olhando aquela igreja, nossa, que igreja bonita, poxa, que arte bonita. Começa a viajar dentro daquele espaço, mas não conhece as pessoas que fizeram É isso, né? Não sabe quem foi, não sabe quem foi o artista que entalhou, não sabe quem foi o arquiteto, o engenheiro, isso, aquilo, outro. E esse espaço é um espaçozinho aí para mostrar a cara das pessoas que muitas vezes ninguém nem sabe Mas quem olha, foi. isso aí começa mesmo às vezes no anonimato, porque dentro dessa área de arquitetura e arte sacra, a gente trabalha também muito com o restauro e com a recuperação de igrejas antigas, igrejas tombadas, né? E em muitas dessas igrejas a gente encontra aquelas pinturas murais incríveis, belíssimas, e que às vezes a sua comunidade, o seu Uhum. povo daquela localidade, às vezes desconhece quem pintou, quem fez a escultura do padroeiro, da padroeira, da onde veio, os materiais e assim por diante, né? E às vezes quando a gente se adentra a um projeto desse, é um projeto de pesquisa às vezes largo aí, nos livros tombo, nas Ah, entrevistas com as comunidades, com as pessoas mais antigas, para que a gente possa entender um pouco como começa tudo aquilo, por que que as pinturas e por que que aquele espaço todo é daquele jeito, como isso foi pensado no caso de igrejas assim pré-conciliares, estamos falando aqui de igrejas mais antigas, como é que isso tudo foi concebido e sob aham. qual contexto, e aí daí a gente começa a montar um quebra-cabeça, né, que é um pouco distinto de você fazer uma reforma ou uma igreja nova, né, uma adequação do espaço litúrgico, e você começa então nesse quebra-cabeça. Então, olha, é uma gama aí de informações que é incrível realmente dentro do espaço litúrgico. Agora é interessante quando a gente se faz de restauro, não é esse o tema, mas só fazendo um parênteses aí, quando a gente faz restauro, a gente vai com todo aquele nosso conhecimento para fazer algum restauro, mas no final das contas até a própria peça nos Ah, ensina ela no seu próprio sem silêncio, né? dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quanto mais você olha, quanto mais você admira, quanto mais você entra no mistério daquilo, você começa a aprender cada vez mais, não tenho dúvida. Tenha dúvida disso. Tobias, vamos começar. O que afinal de contas é o espaço sagrado, Tobias? Ah, o espaço sagrado. O espaço sagrado começa dentro da gente, né? Nós somos um templo sagrado, né? E aí começa uma certa complexidade, né? Porque nós somos templo sagrado. E o espaço sagrado enquanto projeto, enquanto matéria, ele tem que ser a minha comunicação com Deus, tem que ser a minha janela com Deus, né? Tem que ser a minha janela com o Pai, com o Cristo. É o sentido total de transcendência, né? Nós não podemos pensar o espaço sagrado sem ele ser de fato algo que me automaticamente coloque em espírito de oração, que me coloque frente a frente com Deus em tudo aquilo que eu estou vendo, né? Não é simplesmente sair colocando coisas, né? Às vezes, infelizmente, a gente é chamado nas comunidades, né? Quer dizer, fecharam quatro paredes, agora a gente quer pensar o espaço interno, né? Isso, infelizmente, é uma realidade das nossas comunidades, né? E dentro disso a gente tem que entrar no contexto, claro, do que aquela comunidade está construindo. Mas aquele espaço tem que falar com a gente, tem que falar, né? É o espaço de comunicação de nós, enquanto igreja caminhante, com o Pai. Entendi. Então, você falando aí do espaço sagrado, ele parte da gente, porque nós somos esse templo sagrado, mas e o objeto do arquiteto sacro? Qual é o objeto de estudo dele, no caso? Já que tem a igreja, o templo sagrado, mas o objeto, vamos dizer assim. Nós temos que construir esse reflexo, né? Eu tenho que Uhum, construir isso. o
o visível para representar o invisível. É algo, de fato, que não se consegue assim em 5 minutos. Você trabalha com isso também, você sabe disso, né? A gente tem que mergulhar muito, tem que mergulhar muito. Tem que entender a história daquela comunidade, como ela começa. Temos que trazer o que a igreja nos ensina nos seus 2000 anos de história de cristianismo, né? Então nós temos que voltar lá desde o advento de Cristo e entender como Cristo se comunicava com os seus, né? Já por meio de uma linguagem simbólica, né? Cristo se fez entender por meio de uma linguagem simbólica, e aí o símbolo entra no espaço litúrgico de uma forma que não há como separar isso. Né? O símbolo e espaço litúrgico é tudo, é uma coisa só. Né? E o próprio Cristo se comunicou com os seus. Então, quer dizer, nós temos que voltar lá no começo, no próprio advento de Cristo, entender depois como os primeiros difusores do cristianismo lidaram com isso, mesmo sob um contexto de perseguição. Então, quer dizer, voltar lá no princípio do cristianismo mesmo, nos locais das primeiras celebrações, nas catacumbas, depois nas almos eclésia e tal, mas nós entendermos lá na essência, lá no começo, nos transportarmos para o hoje, pós-Concílio Vaticano II, as reflexões da igreja no hoje. E, claro, juntar todas essas informações com a vida daquela comunidade. Isso a gente não pode esquecer, né? A comunidade, ela está construindo ali a sua história junto ao Pai. E aí, cada comunidade já tinha nos Atos dos Apóstolos, né? Onde uma igreja saudava a outra igreja em outro lugar, diante de um contexto a qual se vivia, né? E hoje isso não muda. As nossas comunidades só são às vezes urbanas, às vezes rurais, às vezes rurbanas. E nós temos que entrar neste contexto, né? Eu falo brincando ainda nas comunidades, nas dioceses onde a gente passa. Só pelo Brasil a gente tem uma diferença muito grande, né? De vida de comunidade. Então eu falo brincando assim, olha, a gente não pode construir uma igreja no sul como a gente constrói no Nordeste, por exemplo. A gente não pode construir uma igreja do Sudeste como constrói no Norte. São realidades muito distintas. Sob o aspecto da vivência da comunidade, mas sob o aspecto projetual também. Como aquilo vai se comportar, a matéria, a percepção visual do espaço, o clima, enfim, tantas coisas. E até mesmo os símbolos que falam para aquela região, né? Isso é uma coisa bem interessante. A gente que trabalha com a parte visual, mais artística, ou seja, que dá cor para o espaço sagrado, até nisso a gente também tem que pensar. Não eu tanto, porque eu sou iconógrafo, né? O tipo de arte já não pede isso. Mas, enfim, esses artistas modernos, eles têm que fazer essa linguagem, têm que adaptar a sua linguagem àquele local na qual eles foram chamados não tenho dúvida. a pintar, Isso. né? Na arquitetura, diante disso que você está comentando, na arquitetura, eu falo sempre que o projeto tem que ser participativo. Se a comunidade não participa do projeto, ela não vai se enxergar naquela obra, ela não vai entender aquela obra como algo seu. Então nunca poderá ser uma imposição do arquiteto, do projetista. Aquela comunidade, obrigatoriamente, ela tem que participar do processo, não tenha dúvida. Agora, é isso que eu queria saber. Não, antes de chegar nesse Eu já estou me adiantando aqui, rapaz. Não, eu vou parar nesse tema aí, você vai ver, você vai querer saber muita coisa. Mas eu queria antes que o senhor falasse um pouco da relação entre a igreja, a nossa que a gente tem. Bom, aí cada um desses que estão participando e outros que vão assistir também, podem colocar sua realidade na qual participa da sua paróquia, da sua comunidade, da sua capelinha, onde eles estiverem. Qual é essa relação entre essa igreja, essa capela, esse oratório e a Jerusalém Celeste, por exemplo? Nós temos que entender, né? O arquiteto ele tem que saber entender qual é o ponto de caminhada daquela comunidade, né?
a que ponto ela está, como ela enxerga essa Jerusalém celeste, né? E aí vai um papel nosso muito importante, porque é por isso que serve muito as nossas reuniões com as comunidades, né? É importante a gente ouvir a Uhum. todos, ao pároco, ao vigário, à liderança e ao povo em geral. Porque a gente precisa compreender no todo qual que é a percepção deles enquanto o espaço enquanto experimentação do céu, enquanto experimentação da Uhum. Jerusalém celeste. E cada comunidade está num ponto dessa caminhada. Eu já, inclusive, falei isso em outras oportunidades. E aí nós temos que captar, porque nós temos que fazer deste ponto a qual aquela comunidade está, fazer com que ela possa perceber a riqueza que aquele espaço pode oferecer para nós termos um espírito de oração, uma convivência com Deus, a experiência de poder participar da Jerusalém Celeste dentro da celebração. E a comunidade mesmo vai nos dar essas respostas, porque a igreja sabe, a igreja, nos seus 2000 anos de história, ela planta sementinhas. Então, às vezes, naquela comunidade mais longe que você tem, você vai ouvir uma palavra de alguém que vai te ensinar muito. Aquilo que você falava sobre a pintura é aquilo que a gente aprende nas comunidades ouvindo as pessoas. E a gente deve falar, poxa, é por aí que a gente deve engatar o projeto e poder criar toda essa experiência. Existe também aquela preocupação de que a arquitetura em si, ela também faça uma catequese? Ah, com certeza, com certeza. Senão nós Ah, uhum. não estaríamos construindo igrejas, estaríamos construindo barracões, estaríamos construindo supermercados, agências bancárias, lojas de sapatos, e seria a mesma coisa. Tá, aproveita e me fala me fala qual é essa diferença aí, tá? Porque eu já vi umas igrejas aqui, parece um centro médico. Não dá, né? O espaço sagrado é o que a gente falava, né? O espaço sagrado, ele é simbólico. Se ele não me transmitir aquele espírito de oração que eu falava no início, parece que aquele espaço não está falando comigo. Recentemente a gente teve num congresso e com os colegas arquitetos a gente comentava a seguinte situação. A gente estava em um grupo de pessoas grande lá, não me lembro, 40, 50 pessoas, e nós falávamos assim, Isso foi no encontro de arquitetura e arte não, não, sacra? No... na verdade, era um Ah, congresso internacional, nós estávamos em Portugal. E ah, aí, sim, aham, continua. e aí nós fomos fazer visitas a algumas igrejas, e a gente comentava assim, né? Igrejas em outros lugares, enfim, em vários lugares a quais nós visitamos, não somente igrejas, né? Mas a gente comentava da seguinte forma: olha como esse espaço aqui parece que está faltando alguma coisa, porque as pessoas não param com aquele zum, 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 zum. E de repente a gente entrava numa igreja em que as pessoas automaticamente cochichavam, falavam baixinho. Por quê? Porque sentiu que aquele lugar é diferente. Então, quer dizer, essa talvez seja a primeira reação de que aquele espaço mudou. É Mudou a diferente. atitude da Aham. pessoa instantaneamente. E é mais ou menos esse o papel da arquitetura sacra. Então, quer dizer, eu tenho que entrar num shopping e me sentir que eu estou num shopping. Eu tenho que entrar num estádio de futebol e me sentir vibrante. Mas eu tenho que entrar numa igreja e me colocar em espírito de oração, não tenha dúvida disso. E isso, muitas vezes, a própria arquitetura e a colocação dos objetos em si, ele já incita isso, né? Claro, isso se chama programa iconográfico, né? Num projeto de Uhum. igreja, quando a gente concebe desde o princípio da arquitetura, nós temos que pensar obrigatoriamente em tudo, né? E nós não trabalhamos com coisas soltas, né? Eu vou pensar primeiro aqui no prédio, depois eu resolvo como é que vai ser o presbitério, depois eu vejo como é que vai ser o altar. Não, isso tudo tem que ser concebido de uma forma uníssona. Aquele templo é uma coisa só, né? É uma arte só. Com vários, claro, né? Ela se subdivide em vários elementos, mas é uníssono, é isso que eu quero dizer. É uníssono. É uma grande obra que me leva ao Pai. Tobias, deixa eu só fazer uma. Eu acho que é mais a curiosidade minha mesmo, sabe? Porque eu acho que sua cabeça deve fervilhar, assim, de ideias, de onde você vai, parece que você já pensa uma coisa, poxa, aquela iluminação fica legal assim, esse piso fica legal ali. É, Cara, como é que foi sair do sul?
com toda a bagagem cultural do Sul para ir para o Amazonas e fazer um projeto no meio do mato. Como é que foi isso, É cara? interessante isso, porque na verdade a história começa mais lá atrás, né? O meu começo de carreira na arquitetura foi na Amazônia, né? Eu trabalhei em alguns projetos na Amazônia com uma colega. Ah, então veio primeiro É, lá? eu trabalhei lá, na verdade, logo que eu me formei. Isso, nem vou falar quantos anos já faz, porque já, porque já está quase entrando para 2 décadas, rapaz. Daí né, é melhor até as pessoas vão começar a deduzir a minha idade. Eu acho que eu tenho mais cabelo Mas branco aqui, que ó, tá você, viu? começando aqui, ó, tá começando, rapaz. E olha só, então. E a gente começou a trabalhar um pouco com planejamento urbano. E essa pessoa é uma querida, é uma amiga nossa, e nós trabalhamos muito lá em alguns projetos, né? Então nós estivemos em algumas comunidades, minha esposa também, que é arquiteta, especialista em espaço litúrgico também. Então ela também trabalhou por lá com ela, então nós tivemos uma experiência assim muito bacana, sabe, dentro da região amazônica. Deus quis que nós nos direcionássemos para o espaço litúrgico, né? E logo em seguida começaram os primeiros projetos, e aí eu não tive mais tempo para outra coisa. A gente se dedica única e exclusivamente para o espaço litúrgico, né? Mas eu tive essa grande experiência lá no começo. E aí, quando foi dada então essa condição de fazer uma igreja indígena, que foi uma solicitação, na verdade, dos próprios indígenas, a Anunciatura Apostólica, né? Uhum. E aí, então, a Anunciatura Apostólica, em contato com a CNBB, né, aliás, o setor de espaço litúrgico da CNBB, deixa eu fazer o registro aqui, pelo padre Tiago Facchini, é um setor extremamente ativo da CNBB, né, realmente tem feito os congressos belíssimos a cada 2 anos, tem feito, reunido os artistas, tem feito publicações excelentes. E o setor de espaço litúrgico, pelo Padre Tiago, então entrou em contato conosco e falou: olha, você aí que já teve experiência na Amazônia, já trabalhou em vários projetos por lá, acho que nós temos uma missão juntos aí para fazer. Daí eu me lembro disso, eu me lembro Caramba. do momento que ele me ligou ainda, eu estava no aeroporto, e daí eu falei: por gentileza, padre, estou à disposição. Ele falou: olha, surgiu essa e essa situação, e nós temos que ir lá para a Amazônia em julho. Eu falei: vamos embora, se Deus está chamando, nós temos que ir. E aí foi assim, mas quando, quer dizer, eu sempre trabalhei na região do Baixo Amazonas, né? Macapá, né? A região do Uhum. Pará, Belém, e, e aí, esse projeto era dentro da mata, né? Eu falo brincando ali, quando às vezes solicito para a gente contar um pouco essa história, eu levei 5 dias para chegar na tribo indígena, né? Eu saí uma segunda-feira de Ah, que nem casa, eu. passou terça, quarta, quinta, eu só consegui chegar só sexta na tribo indígena. Então o lugar é realmente um pouco retirado, né? É um pouco retirado. Mas olha, uma comunidade linda de se viver, Acolhedor até, né? Diocese de São Gabriel da Cachoeira, povo bom, do Edson nos acolheu com uma alegria tremenda, e com ele nós fomos para lá, olha, e convivemos alguns dias com os indígenas, aprendemos muito com eles, eles estavam alegres em nos receber, então foi uma experiência assim incrível, começou dessa forma, e foi uma experiência assim belíssima, belíssima mesmo. Agora vamos voltar lá nas Opa, comunidades. vamos Esse lá, daí, quer dizer, até aí, qualquer coisa você já pode pegar até dessa experiência mesmo lá claro. na Amazônia. Como é que é essa... Bom, no caso aí, o Padre Tiago, quem te convidou para ir até É. lá? Então eu acho que já tinha mais ou menos uma referência, o que que vocês iam fazer, aonde seria. Então você já teria alguma coisa na sua cabeça formada, né? E em caso de, sei lá, uma outra comunidade que você vai pegar, como é que começa a vida do arquiteto sacro que vai projetar ou do nada ou fazer uma reforma, uma adaptação no local para que aquele local seja mais convidativo à oração, né? Então, como é que chega essas primeiras abordagens? Você falou que faz essa reunião com a Faço. comunidade, né? Comunidade, não sei se primeiro faz com o padre, o sacerdote. Mas, enfim, como é que seria essa primeira abordagem? Bom.
É, é, cada comunidade é uma comunidade. Deixa eu só falar Por uma favor. coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Na época que teve um encontro de arquitetura e arte sacra aqui em Brasília, quem falou bastante sobre isso foi a arquiteta Regina Celli, Kelly Regina Celli, tem um belo Celli, livro escrito. amicíssima do... Uhum. Exato. E ela estava com um pepino imenso numa igreja aqui em Brasília, não sei se você ficou sabendo dessa igreja, que ela já era bem antiga já, e no meio do presbitério, no meio da igreja, tinha uma árvore lá que eles colocaram como se fosse símbolo da árvore da vida, porque toda a simbologia estava ali naquela árvore, e a comunidade já tinha tido um apego imenso por aquela árvore. Não era uma árvore natural, era um trem lá de cimento com os galhos, eu já vi aquilo ali bastante tempo, né? E aí ela teve que caminhar assim, bem devagar, assim, pisando em ovos, porque senão ia ferir a comunidade, mas ela tinha que arrancar aquela árvore dali. Como é que é isso? É isso que eu queria saber de você, como é que é É, feito. esses desafios, de fato, eles existem e não são poucos, e geralmente são nas comunidades que já possuem o seu templo erigido, né? E que, Uhum. por algum motivo, nos chamam para a adequação do espaço litúrgico ou por uma ampliação do espaço litúrgico, né? E aí, de fato, cada comunidade, uma comunidade tem um desafio, né? E as pessoas, às vezes, elas fazem isso, eu te digo assim, na maior boa vontade, na maior das boas intenções, Das suas e é intenções. lindo de ver É, isso. Deixa eu registrar, é lindo de ver isso. É lindo de ver isso, como as pessoas, elas realmente se doam totalmente pela causa da igreja e entendem como aquilo, entendem daquilo como algo que realmente pode fazer aquela comunidade uma comunidade ainda melhor. É claro que num primeiro momento, quando a gente chega e a gente se depara com alguns elementos, obviamente a gente compreende que talvez não sejam os elementos mais assertivos para estarem num local ou no outro. Penso que é esse caso da árvore, que você comentou que a sim. Regina falou, né? É, e isso a gente se depara, às vezes, em diferentes escalas. Tem comunidades que a gente vê isso de uma forma o que eu posso dizer, às vezes uma interpretação de algo que é muito forte para ela e que a gente vê que não deveria estar no local, e outras a gente vê que é algo mais suave, que é mais piano, né? Mais pianíssimo. Bom, e é claro, e aí a gente tem que começar como eu me porto. Eu vou falar algo muito particular meu, e eu acho que cada um trabalha de um Sim, jeito, por né? favor. Mas como eu me porto? O primeiro momento, eu tenho que ouvir tudo isso. Eu tenho que beber, eu tenho que Uhum. entrar no ponto Na histórico realidade, deles, no né? ponto histórico deles, né? Eu tenho que aprender com eles o que eles viveram. Eu costumo dizer sempre, olha assim, gente, eu sou uma ferramenta de vocês aqui, né? O espaço litúrgico, este templo é desta comunidade, ele representa vocês. Eu sou uma ferramenta para edificar aquilo que a comunidade precisa. Eu sou uma bengala que ajudo a interpretar algumas coisas, né? Que ajudo a construir outras e que vou tentar não deixar vocês caírem. E esse não deixar vocês caírem é tentar levar essa interpretação. Então, quer dizer, o que aquela árvore, pegando esse exemplo agora da Regina, o que essa árvore realmente Sim. dizia para essa comunidade? E como que ela poderia ser melhor, talvez, em outra posição? Talvez eu tivesse uma atitude como essa, né? Não sei. E isso eu posso falar de tantas outras coisas quando a gente vê, às vezes, aqui estamos tirando de cena as igrejas históricas, as igrejas de tombadas, né? Mas quando a gente vê essas igrejas assim Uhum. recentes, né? E que às vezes a gente sabe que ela está ainda talvez em desenvolvimento, ela não é assim de valor, não tem objetos assim de valor cultural, ela tem o de valor devocional, valor sentimental, Sentimento. mas a gente fala assim, olha, a Uhum. gente se depara com, às vezes, muitas imagens e a gente se depara com muitos adereços, né? Eu posso dizer assim, que as pessoas colocam aquilo na tentativa de localizar a essência. E às vezes eu falo assim, olha, você está enchendo tanto de coisas
quando na verdade eu acho que se você tirar, você vai chegar aonde você quer, né? Ou se você relocar, se você colocar isso nos seus devidos lugares, né? Você permitir que o espaço tenha a hierarquia que deve ter. Mas tomar essa consciência não é algo fácil. A gente tem que contar a história um pouquinho, nem que seja breve, mas nós temos que contar a história da igreja e como que nós chegamos a fazer as nossas construções das igrejas como fazemos hoje, né? Na verdade, se nós vamos pensar na história e formos desconstruir a história, e aí se mistura, é a história da humanidade mesmo, né? Os diversos estilos arquitetônicos que nós temos desde o princípio do cristianismo até hoje, e como que as comunidades construíram os seus templos, cada qual a seu tempo, a gente vai começando a entender os próprios reflexos que a liturgia perpassava na história, que a igreja perpassava na história. E o que nós temos aí, talvez na segunda metade do século XX, e aqui eu falo puramente da região brasileira, nem estou falando das igrejas fora do Brasil, mas estou falando das igrejas dentro do país, a gente vê aí num tempo muito recente algumas produções que a gente vê assim, poxa, às vezes as comunidades colocam, é aquilo que eu falava, na maior das boas intenções, né? Então eles colocam lá um pré-moldado e erguem as paredes e depois nós temos que resolver o espaço litúrgico, quando ele poderia ser muito mais rico, né? E, claro, isso vem um pouco, nós somos influenciados pela nossa cultura do imediatismo, é o que eu falo aí, a cultura do micro-ondas, né? Eu ligo lá em 30 segundos, tem que estar quente, né? É o que eu brinco daí nas comunidades, né? Nós temos que começar hoje, mas a igreja tem que estar pronta para a festa da padroeira, porque senão não dá, né? É o mesmo caso da gente. Pois é. E aí a gente tem que entender que nós temos que ser catequizados por aquele templo que se constrói, né? Nós temos que ir bebendo daquilo que nós estamos pensando enquanto espaço litúrgico, nós temos que dar tempo ao projeto, né? Nós temos que ali pensar exaustivamente no projeto para entendermos se estamos no caminho certo, se aquela igreja, se aquele espaço físico que me representa o invisível, que me faz entrar em contato com Deus, realmente ele está mexendo comigo, ele está falando comigo, né? Então esse é um processo de caminhada assim que é particular de cada caminhada. Particularmente eu ouço muito antes e depois eu tento pautar as coisas para que a gente possa colocar as coisas nos trilhos, para que todos estejamos, todos, no mesmo nível. Que eu possa estar no nível da comunidade enquanto sua história e que a comunidade possa entender um pouco a história da igreja enquanto caminhada para a construção do espaço litúrgico. Maravilha. Agora vem uma pergunta, na verdade uma curiosidade, outra curiosidade minha, né? Gente, só estou matando as minhas curiosidades. Se vocês tiverem algumas aí também, vocês aproveitem, porque esse cara aí sabe muito, viu? Podem perguntar à vontade. Tobias, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, deixa eu ver como é que eu coloco. Existe uma certa, dizer uma hierarquia ou não sei, uma colocação dentro da história ou dentro da arte visual, vou dizer assim, no meu caso, sabe? Existe a arte visual, onde está todos os artistas plásticos. Dentro da arte visual está o artista sacro, que é todos os escultores, vitralistas e pintores modernos, mas dentro da área sacra. Existem os iconógrafos. Normalmente, todo iconógrafo é um artista sacro, mas nem os artistas sacros são iconógrafos. No caso dos arquitetos, existe essa categoria também, arquiteto sacro, ou todos os arquitetos também fazem esse papel de arquiteto sacro? A arquitetura geral, vamos dizer assim, né? Não sei como é que fala. Mas eles também saberiam o local onde deveria estar o altar, o ambão, o presbitério, deixa eu ver, o quadro de aviso, dizer assim. Eles sabem também, ou transformariam, ou seriam esses também, aqueles mais responsáveis para colocar o mundo dentro o mundo que eu digo, o espaço profano, dentro desse espaço sagrado e não
a Jerusalém celeste aqui no mundo? Então é uma pergunta de fato ampla para a arquitetura, porque se a gente for pensar bem, a formação do arquiteto e urbanista o prepara para a feitura de quaisquer projetos arquitetônicos, inclusive de igrejas. Então, quer dizer, um arquiteto que se forma, tem o seu diploma, está devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele tem atribuição para se fazer qualquer projeto, inclusive de igrejas, eu posso dizer assim, né, de uma forma ampla. Muito bem. Quando nós pensamos em espaço litúrgico, e aí eu falo, eu costumo deixar as nossas aulas aí bastante soltas, né? E às vezes os arquitetos, os projetistas pensam, poxa vida, não, se eu vou projetar uma igreja, eu preciso falar com o padre, eu vou entender as condicionantes e vou desenvolver o projeto. Muitos arquitetos, às vezes recém-formados, pensam dessa forma, depoimentos para nós mesmos, né? A gente já recebeu esses depoimentos. E aí eu falo brincando assim nas formações e nas aulas que a gente dá, a gente fala assim, olha, se você tem esse pensamento para construir igreja, então quer dizer que se você é convidado para fazer o projeto de um hospital, basta falar com o médico. Então, né? Eu coloco esse paralelo, né? Então, quer dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que entender de uma gama, de assuntos. E quando eu estou falando de espaço litúrgico, eu acho que uma premissa para que o projeto consiga, de fato, atingir o seu objetivo é que o projetista, de fato, viva o mistério pascal. Para mim, isso parece ser elementar, porque somente vivendo o mistério pascal, participando do mistério pascal, eu sei quantificar, vou usar essa palavra, mas não seria essa, mas eu sei quantificar a importância que aquele espaço tem. Então essa me parece ser um ponto essencial de tudo isso. E outro ponto essencial quer dizer, bom, eu tenho que projetar uma igreja. Obviamente, eu preciso buscar entender o que é a igreja. E quando eu vou buscar a informação do que é a igreja, obrigatoriamente eu vou me deparar com o espaço sacro. Com o espaço sacro, que é a base da igreja, que denota todas as demais construções que nós temos hoje, dos centros pastorais, das casas de formação, as próprias casas episcopais, as próprias casas paroquiais, denotam, são estrutura auxiliar desta construção, que é a minha construção por excelência. Então, quer dizer, eu buscar a formação de espaço litúrgico me parece algo fundamental para que eu possa aprender. Claro, as pessoas podem falar, não, eu vou atrás disso de uma forma própria, eu vou ser autodidata disso, mas você vai ter um conhecimento talvez frio, gelado, né? Você precisa conviver com isso, né? Você precisa trocar experiências, você precisa aprender a realidade. Então, quer dizer, eu acho que vai um pouco nisso. É você ser curioso de buscar informação na literatura, e a igreja tem bastante coisa escrita, né? E muita coisa boa, por sinal. Muitos arquitetos escreveram, muitos artistas escreveram, você sabe disso. Mas buscar a formação vai dar aquilo que ela precisa para, vamos dizer assim, de fato entender, não, eu sou um projetista sacro porque eu tenho um conhecimento disso um pouco mais profundo e vou saber quais os passos que eu tenho que dar com um pouco mais de segurança. Então, por mais que seja participativo, não quer dizer que aquele, sei lá, o senhorzinho lá que não sabe muita coisa a respeito do espaço, não é ele quem vai falar, mas eu sei porque eu vivo aqui há muito tempo, e o arquiteto em si, ele já tem não só a bagagem de saber mesmo, de estudar coisa, como também vivenciar a sua espiritualidade. O senhorzinho que você coloca como personagem da nossa conversa aí, de fato ele vai ser fundamental porque ele vai ser o transmissor da história, ele vai transmitir a história. Mas esse é um pé, né?
que é o conhecer a história da realidade da comunidade, porque eu nunca posso ir contra isso. Mas eu tenho um outro pé aí grande, que é o que a igreja me transmite, né? E o terceiro pé forma um tripé de fato equilibrado, né? 3 pés não caem, né? E que é o viver o mistério pascal. Então, eu conheço a comunidade, tenho a formação e vivo o mistério pascal, forma um tripé que vai deixar o seu projeto sólido, não tenha dúvida disso. Agora, que maravilha isso daí. Deixa eu colocar. E aí, estamos no patamar que terreno, que é comunidade, experiência e vivência litúrgica. Agora, vamos colocar no plano espiritual. Existe essa preocupação de salvação da alma a partir da arquitetura? Porque da arte sacra existe. Eu acho isso interessante. Porque a arte que eu estou dizendo, nós pintores, nós iconógrafos, o arquiteto, ele pensa nisso. Rapaz, eu vou te dizer uma experiência minha. Eu vou te dizer uma Eu experiência estou minha. viajando, né? Eu não posso falar pelos outros, mas eu vou te dizer uma experiência minha. Eu não começo um projeto sequer sem rezar por ele. Eu não começo um projeto sem falar assim, olha, me use, Deus, me use, Senhor. Porque eu sou agora uma ferramenta sua. Então, quer dizer, que as linhas que vão sair naquele papel sejam linhas que de fato convertam, sejam linhas que de fato deixem as pessoas melhores, sejam linhas que de fato possam conduzi-las ao Senhor. Eu coloco, e isso é uma verdade, eu coloco isso assim que eu falo, eu converso muito com Deus durante o projeto, no meu íntimo, no meu silêncio. Eu não sei nem por que eu estou falando isso agora, era uma coisa assim muito íntima minha. Eu não sei nem se minha esposa, que deve estar assistindo aí, se ela sabe disso ou não, mas é algo muito assim, Não sei não, mas a dona Célia Regina tá aí, ela é sua mãe? Ah, Célia Regina é minha mãe. Minha mãe participa ativamente. Minha mãe e meu pai participam ativamente da nossa vida. Graças a Deus. Um beijo para eles aí. Um beijo para minha esposa, senão agora eu falo para meus pais, não falo para minha esposa. E aí, então, eu coloco isso, que seja de fato, primeiramente, que aquele projeto seja para a glória de Deus. E, em segundo momento, que ele seja um instrumento para que as pessoas possam ser convertidas, possam conhecê-lo, porque às vezes a gente imagina que não, mas aquele projeto pode evangelizar muito. Pela forma como ele é, o que ele vai ter, ele pode atrair uma pessoa para adentrar naquela obra, e aquela pessoa que talvez não conhecesse a Cristo, naquele momento pode ser tocada e pode conhecer. Então não tenha dúvida que a obra evangeliza, não tenha dúvida nenhuma disso. Isso é interessante, principalmente para o espaço sagrado, né? Parece que ele tem que comunicar o plano humano, aqui o terreno, com o divino. Isso é básico, é o mais, sei lá, o que está na alma da arquitetura sacra. Tem um rapaz, Tobias, chamado Lipe, deve ser Felipe. Faço arquitetura e também quero ser especialista na área de arquitetura sacra. Ele só escreveu isso. Você pode dar algumas dicas de como fazer, já que você que é professor e principalmente, especificamente dessa área? Claro, com certeza. Até onde eu tenho conhecimento, no Brasil existem 2 universidades, 2 faculdades que estão com inscrições abertas ou estão ministrando os cursos de especialização em espaço litúrgico e arte sacra, né? Uma das universidades é em São Paulo, a Unisal, né, a qual a gente já teve possibilidade de participar, lecionando algumas disciplinas. E tem uma faculdade em Curitiba, a FASBAN, Faculdade de São Basílio Magno, que está aí com 2 turmas em andamento, e eu acho que já há ali uma abertura de inscrições para uma 3ª turma, algo nesse sentido. De espaço litúrgico também, arte sacra do espaço litúrgico. Então, uma em São Paulo, Unisal, e a outra em Curitiba, na FASBAN. Então, existe sim, e são especializações lato sensu, podem procurar, que vão encontrar. Você sabe que isso foi um desafio, porque nos últimos 10 anos,
10, 12 anos, tentou-se, várias universidades pelo Brasil tentaram abrir essa especialização e não conseguiram por não ter quórum, você veja só, por não fechar turma, que coisa interessante. Caramba. E aí, de um tempo recente para cá, a Unisal abriu em conjunto, também um trabalho conjunto com o setor de espaço litúrgico da CNBB, e abriu uma e depois já abriu outra em seguida, quer dizer, começou a vir uma demanda, e daí essa demanda veio para Curitiba também, e também já abriu uma turma, 2 turmas, graças a Deus, porque nós precisávamos. Está crescendo muito, E é interessante né? porque a gente vê nessas turmas, a gente vê alunos de diversas frentes. Nós vemos padres, nós vemos religiosos, nós vemos arquitetos, arquitetas, nós vemos artistas, nós vemos engenheiros. Então, há diversos segmentos das comunidades que participam desse curso. E isso só enriquece e ajuda a difundir muito esse tema que é tão lindo e que ainda precisa ser muito conhecido, né? Exato. Deixa eu puxar o saco aqui de uma sua ex-aluna, eu acho, Janete Barros. Ela Ah, sim, escreve aí qual a relação entre o silêncio e a arquitetura dentro da arquitetura sacra. Essa é boa, qual a gostei. relação do silêncio e a... Como é que é, perdão? A pergunta? Qual a relação entre o silêncio e a arquitetura dentro da arquitetura sacra? Eu acho que vai pegar um pouco mais aí pelo a reverberação do som, como chama, acústica. E até mesmo eu queria que você me falasse uma coisa também, além da acústica e esse silêncio que ela está falando, qual é o lugar, assim, tipo, vamos bater o martelo aqui, ó, agora é o Tobias Bonk que está falando, não é meu amigo, é o arquiteto, é o professor, e qual é o local da bandinha, sabe? Do coral na igreja, hein, Da Tobias? animação Responde litúrgica, a ela o silêncio e depois a mim o barulho. da animação litúrgica, É, animação Vamos lá, litúrgica. né, Muito bem. Vamos lá. O falar sobre o silêncio, né? Quando eu comentava que a partir do momento que a gente entra no espaço litúrgico, a gente tem que estar automaticamente em espírito de oração. O que o espaço tem que me colocar em espírito de oração. Automaticamente é como se eu falasse que aquele espaço é quase que eu não precisasse falar naquele momento que eu estou sozinho. Não estou numa celebração, eu estou sozinho. Então aquele espaço vai me transmitir aquele silêncio ensurdecedor. Aquele silêncio que me deixa inquieto. Sabe? Aquele silêncio que me faz refletir comigo mesmo e que me faz encontrar com o Pai. Então, quer dizer, ele automaticamente me coloca em espírito de oração, mas ele também vai me evocar o espírito de missão. Então, o silêncio que o espaço deve transmitir, aí a Janete coloca bem, o espaço sagrado ele tem que transmitir isso. E isso nós só conseguimos pela forma da edificação e pela concepção do programa iconográfico. Os símbolos e tudo que nós temos, desde o piso, passando pelo mobiliário, pelas paredes, pelo A teto, iluminação vai também me ajuda colocar nisso, né, nessa Tobias? condicionante. Perdão? A iluminação, ela também ajuda nesse silêncio, Não não tenha ajuda? dúvida, não tenha dúvida nisso. A gente pensar a iluminação natural, como que ela adentra no projeto, né? Por meio dos vitrais, das aberturas, seja qual for a concepção da obra, tem muito a ver, né? A luz está presente na igreja desde o princípio do cristianismo, né? Então nós temos que saber trabalhar com a luz nos nossos projetos hoje. E quando nós falamos de luz artificial também. Aquela luz que nós utilizamos, a luz elétrica que nós utilizamos. Então, saber o que iluminar e como iluminar. Então, para igrejas, a gente desenvolve projeto luminotécnico. E eu falo brincando ainda, a gente não ilumina uma igreja como se ilumina um shopping, como se ilumina uma danceteria, como se ilumina qualquer outra. Né? A luz, ela também vai ser ferramenta que me ajuda a celebrar, que me ajuda a evocar o direcionamento para a essência, para onde eu devo conduzir o meu olhar. A luz é essencial. E quando você falava em acústica, para pegar esse teu gancho também, obviamente, né? Na igreja é interessante, porque a igreja, veja, e aí nós estamos num contexto
da igreja na atualidade em que nós temos, como eu posso dizer assim, diferentes grupos aos quais se identificam com uma certa forma de celebrar. E aí nós temos que ser respeitosos a isso também, né? Cada grupo está também no seu momento, né? E nós sabemos que existem grupos que precisam talvez de um som um pouco mais alto e tal. E aí nós temos que entender qual que é a relação disso com a liturgia. Eu acho que aí é um ponto que vale uma outra conversa, né? Para que a gente possa entender enquanto música é a própria, que música é a liturgia, eu canto a liturgia. Dizia um formador nosso, uma época, que o grande papel da animação litúrgica é, de fato, fazer a assembleia cantar, participar. E aí o que o que nós pensamos, né? Quer dizer, se a animação litúrgica está conseguindo fazer com que a assembleia cante, dizia ele, aí a animação litúrgica cumpriu o seu papel. Porque, de fato, é a Assembleia que tem que cantar. É a Assembleia, e isso nós estamos falando, inclusive, pós-Concílio Vaticano II, quando a Assembleia passa a ter uma participação ativa na celebração. Lembremos-nos que antes do Concílio Vaticano II, isso não era uma prática, a liturgia se renova no pós-Concílio Vaticano, né, no concílio, pela Sacrosanctum Concilium. E aí a participação da Assembleia passa a ser ativa. E ativa também na música. E na música, então, a Assembleia precisa cantar. E dizia o formador assim, ele dizia para nós assim, olha, a animação litúrgica tem que fazer ao ponto de que, à medida que o povo cantou, eu tenho que, inclusive, me afastar do microfone. Porque quem canta é a Assembleia, é o povo, e eu, enquanto animação litúrgica, sou parte deste povo. Por isso que a igreja, inclusive, orienta que o espaço da animação litúrgica seja o mesmo espaço da Assembleia e não seja elevado, porque é serviço do povo para o povo, né? Então, e agora vamos voltar lá para falar da acústica, que nós falávamos disso, né? Então, quer dizer, para falar que dentro dos diferentes grupos, das diferentes realidades de celebrações que temos hoje, nós precisamos, de fato, que a igreja tenha um pouco, eu falo isso assim bem tecnicamente, que a igreja possua um pouco de reverberação, né? Que tem aquele eco, só que ela não pode ser exagerado a ponto de não se tornar, eu falo e as pessoas não me compreendem, né? Então eu preciso que isso seja de fato medido, e aí é projeto acústico, né? Nós temos projeto acústico para as igrejas. E como que eu regulo o projeto acústico? O projeto acústico, ele envolve a sonorização? Claro que envolve, mas não é essa a preocupação principal. A preocupação principal é como é a forma da arquitetura, como que o som bate e volta, e como que ele se comporta. É a mesma percepção da luz. Ela bate, ela volta, ela se direciona para um ponto. Então, quer dizer, primeiro, o formato da arquitetura. E, em segundo ponto, os materiais que nós temos no piso, nas paredes, no teto, que me absorvem o som, ou repelem o som, ou refletem aquele som. Então, tudo isso, hoje, claro, é possível calcular, né? Isso é acústica. O projeto de sonorização vem corroborar com isso. Eu comprar um som da marca tal, com caixa tal, né? Ele vem corroborar com esse projeto acústico que deve vir antes, né? E que já viria também no pacote junto com o arquiteto, né? Quando a gente concebe um projeto de arquitetura, a gente concebe ele como um todo. A gente não consegue enxergar... eu acho que aí os arquitetos são treinados para isso, né? Na faculdade. A gente não consegue enxergar as coisas em duas dimensões. A gente já enxerga aquilo tridimensionalmente. Não há como ser diferente. Você tem que imaginar o todo. Você tem que imaginar por dentro, por fora, na frente, atrás, embaixo, em cima, como que a luz vai entrar. Se eu rotacionar o edifício, o que acontece? Se eu elevar, se eu enterrar ele, quais as condicionantes que eu vou ter. Então, quer dizer, a gama é muito rica, né? E é assim na iconografia também, não tenho dúvida disso. Tobias, olha só que coisa chata.
o tempo já está se findando. Você tá brincando. E não entramos nem não, eu falei para esquentar o cafezinho. Agora que o assunto está ficando bom, vai ter que cortar. Ah, não, rapaz. Tobias, o negócio é tão chato, porque se a gente ultrapassar um pouquinho, o Instagram ele corta mesmo, derruba e deixa a gente ficar falando assim. E aí eu queria deixar aí, primeiro, meu agradecimento, assim, demais. Imagina, rapaz. E já pegar assim, a oportunidade de te chamar outras vezes, mano, viu? Pra gente dar Olha, eu gosto muito dessas iniciativas. Eu acho que é um tema que nós temos que difundir muito. E eu gostaria de te parabenizar por isso, por essa tua iniciativa, porque é muito boa. Nós temos que levar esse tema do espaço litúrgico, da arte sacra, para esse Brasil e para o mundo, com certeza. Ótimo, muito obrigado então pela sua participação e desde agora muito obrigado pelas futuras participações também. Obrigado, eu vou estar à disposição, agradeço a todos aí que participaram e mais uma vez muito obrigado a você, Walter, pelo convite e por estarmos juntos nessa caminhada, viu? Muito obrigado. Tamo junto, Tobias. Grande abraço. Tchau, um abraço. Deus abençoe. Regina, um abraço, Célia, um abraço, esposa. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.